Bem-vindo ao Compacto Reality, estamos de regresso e acho que já calculam porquê, porque temos esta semana a final do Secret Story Desafio Final, isto agora é sempre 2 em 2 meses, portanto acho que já percebem um bocadinho como é que funciona e claro, temos de fazer aqui a nossa antevisão e análise daquilo que vai acontecer na grande final, que é já na sexta-feira. Eu sou o Miguel Catarino e não estou sozinho, comigo está o André Silva. Olá! E pela primeira vez aqui no Compacto Reality, o Filipe Vilhena. Bem-vindo, Filipe. Uma salva de palmas para o Filipe. Olá. 1, 2, 3. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que a Maria não teve uma recepção tão boa quando se estreou nos reality shows. Muito obrigado. Cuidado, não te atravesses já. Olha que aqui somos defensores de Maria Botelho Muniz. Eu também. Cuidado. Mas vamos lá. Então, para esta edição, os 4 finalistas são o João Ricardo, o Leandro Martins, a Marisa Susana e o Pedro Jorge. O desafio final, como falámos da última vez, eu estava muito ansioso, eu já vos vou dizer se realmente cumpriu as expectativas. Misturou concorrentes de 3 edições e esta informação é importante para um tema que vamos falar lá mais à frente. Eu acho que já calculam sobre o que é. 3 edições, o Secret Story 8, o Secret Story 9 e o Secret Story 10. Então, do Secret Story 8 entraram o João Ricardo, o Afonso Leitão, o Leomar de Freire, a Daniela Santo, a Flávia Monteiro, a Juliana Leão e o Diogo Afonso. Do Secret Story 9, o Pedro Jorge, o Leandro, a Marisa Susana, a Liliana Oliveira, o Bruno Simão e a Ana Batista. Do Secret Story 10, a Sara Jesus, o Ricardo João, a Ariana Miranda, a Catarina Quintas, a Luzia Marques e a Diana Dora. Olha, uma pergunta já. Não acham que foram demasiados concorrentes para um desafio final? Não sei, eu acho que foi mais ou menos o número que costuma ser. Não tenho assim muito bem ideia, mas penso que... Eles não são 20 nem 22, como costuma ser num 19. programa, mas 19. Eu acho, porque eu tenho a ideia que são ali 14, 16 no máximo. Estamos a falar de 19 para um programa que normalmente é sempre mais curto. Mas pronto. Não, o que aconteceu foi que tivemos muito poucas entradas a meio do programa, ou seja, isto começa... Começa com 16 concorrentes logo na gala de estreia e com o passar das semanas só entraram mais 3, que foi a Liliana, a Catarina e o Ricardo João. Portanto, nesse aspecto desapontou um bocadinho, porque isto costuma ser entradas, saídas e é sempre um regabof no fundo. Agora, por outro lado, talvez aqui há alguns concorrentes que não tenham aceitado o convite, não é? Se calhar falta sim, mas isso quando nós falamos em desafio final ou programa com concorrentes famosos, menos famosos, etc., nós metemos sempre um grande leque de pessoas que gostaríamos que entrassem e normalmente essas nossas expectativas nunca correspondem à realidade. É verdade. Mas isso acho que também já é um bocadinho por aí. Mas pelo menos um ponto positivo, desculpa só dizer que um ponto positivo que eu gostei foi não terem entrado muitas pessoas a meio do programa, porque isso é uma coisa que eu não gosto muito. Porque eu acho que essas pessoas já levam muitas informações e levam, de certa forma, uma vantagem. Por isso eu gostei. Acho que foi das poucas coisas que gostei. Adiante já. Das poucas coisas. Vamos já entrar a matar e a pé juntos. Eu tenho aqui no guião um tema livre à escolha, portanto vamos poder falar sobre um aspecto em específico desta edição, ou que nos incomodou, ou que nós gostámos. Penso que não devemos ter gostado aqui de muita coisa, não é? Bem, quem é que quer começar por falar aqui sobre o que quiser? Eu posso deitar já aqui as cartas na mesa e dizer que acabámos de assistir a mais uma edição que é um bocadinho mais do mesmo. E antes de começarmos esta nossa conversa, eu disse-vos que venho aqui um pouco também com o espírito do Mundial de Futebol, por isso venho aqui trazer várias analogias do futebol, porque a ideia que eu tenho deste reality show é um bocadinho como este Mundial. De repente estão muitas seleções ou estão muitos concorrentes, eles são sempre os mesmos e não sabes bem, já não consegues perceber bem o que é que pode acontecer ou o que é que vai acontecer. Por isso, não sei, é desgaste, não sei, sou muito honesto, não sei. O desgaste, o Filipe quer falar um pouco sobre isso, que eu sei, não é? Exatamente, acho que é um ponto muito importante que podemos sempre focar, que é o desgaste dos reality shows. Bem-vindo, Filipe, aqui é a nossa conversa. Bem-vindo, nós 2 em 2 meses temos esta conversa, Filipe. Nós já é desgastante nós falarmos do desgaste.
Porque a verdade é que apostar em reality shows o ano inteiro não me parece realmente uma boa aposta da TVI. Eles fazem, acabam um na sexta-feira, no domingo já começa outro. Eu acredito que estes programas até possam ser muito rentáveis, não é? Não sei os valores, mas acredito que sim, em termos de dinheirinho para eles. Mas realmente é como se estivessem a acabar um bocadinho com a galinha dos ovos de ouro, porque estão constantemente a apostar e eu acho que menos é mais. Acho que um programa, um Big Brother e um Secret Story por ano seria o ideal, mas realmente nós temos a programação da TVI que está completamente dependente de um reality show. É às 6, às 7. Tu não estiveste cá connosco durante o Compacto Reality sobre a Primeira Companhia. O que é que achaste do programa? Foi uma grande lufada de ar fresco, não foi? Exatamente. Um conceito diferente, eu gostei uma muito. Coisa diferente. Sim, pronto. Foi um bocadinho. Eu até na altura acabei por dizer que tinha 4. Era pescar 4, que era um Secret Story, um Big Brother, um Primeira Companhia e tu não és desse tempo, mas provavelmente se fores ao Google vais perceber, um programa que era a Quinta, em que estavam, na altura eram famosos, a tratar da Quinta, a tratar dos animais. Ou seja, a Primeira Companhia e a Quinta são programas que os próprios a fazer são conteúdo. Depois tens um Big Brother e um Secret Story, em que tens mais os arrufos, as discussões, os temas que são trazidos acima da mesa. Ou seja, dava para fazer aqui este conjunto e que tinhas 4 reality shows, 4 formatos ligeiramente diferentes uns dos outros, e não era sempre o mesmo. E se calhar esse desgaste não existia tanto. Exato, o problema da TVI é que eles conseguem pegar, mesmo que fizessem um Big Brother, um Secret Story ou uma Primeira Companhia, eles aproximam cada vez mais os programas, eles cada vez são mais parecidos, não há muitas diferenças entre eles, mesmo na forma como eles gerem na programação. Temos o Última Hora, o Diário, o Especial, o Extra. A programação está completamente dependente daqueles programas. Sem eles apostarem tantas horas em reality shows, eles tinham de pensar noutras apostas. E se calhar dá-me trabalho. Então, olha, mais aqui um diário. E eu acho que realmente não é positivo, é muito desgastante. E o facto de terem comentadores, não sei o que é que vocês acham dos comentadores, mas é um bocadinho cansativo assistir a reality shows onde não podemos ter um bloco de imagens sem comentadores. Não acham? Sim. Já estamos tão habituados. Okay. Já estamos tão habituados a ver ali uma análise, e uma análise que acaba por ser um bocadinho condicionada àquilo que eles querem transmitir. Portanto, não é à toa que nas últimas edições certos comentadores são associados a certas, não é campanhas, mas é do género, tu já sabes, este vai ser contra aquele, este vai ser a favor daquele, depois o reality show mudam as personas, aquele que era contra aquele já é a favor do outro, pronto, e não é à toa que isto acontece. Não queria falar aqui num termo cartilha, mas tem-se popularizado ou tem-se sido falado nos últimos tempos com alguma regularidade, e não é à toa que surge, porque o público que vê e aí está atento percebe perfeitamente, e depois não dá para fugir, e por muito que eles queiram não conseguem, porque eles têm de seguir uma linha condutora, e infelizmente a linha condutora é cada vez mais enviesada para certos e determinados interesses. Exatamente. Filipe, tu quando falavas nesta questão de não ter um programa sem comentadores, eu tenho que ir também buscar sempre, e nós acabamos sempre por ter esta conversa, o Casados à Primeira Vista é um reality show, é uma experiência, mas também é um reality show em que te apresentam aqueles blocos com os resumos. Ok, é um programa gravado, editado, segmentado, eu sei que é diferente, mas apresentam-te um produto pronto a consumir. E tu estás ali durante meia hora, 1 hora ou 2 horas durante o fim de semana, em que aquilo está ali tudo bonitinho, tudo redondinho, e não tens opiniões, não tens esses momentos, ou seja, tens ali uma coisa mais redondinha em que te apresentam. E o Casados acaba por ter sucesso também por isso. Sim, eu também acho que sim, sem dúvida alguma. E acho que também eles têm comentadores em estúdio sempre. Como eles têm tantas horas dedicadas àquele programa, era quase impossível só terem blocos com imagens. Portanto, os comentadores, sem querer ser mau, vão lá encher um bocadinho o tempo de antena que aqueles programas têm. E eu acho que deveriam pelo menos um bloco só com imagens. Acho que era uma boa aposta daqui para a frente. Mas ainda sobre este desgaste, e porque estamos lá está em Mundial, eu vejo os reality shows da TVI como o Cristiano Ronaldo. Há muita gente que diz que não gosta, mas as pessoas que gostam vão ser sempre muitas também, ou até mais. E esta questão dos reality shows, por muito desgaste, porque vocês acabam por viver isto praticamente o dia todo, todos os dias, porque faz parte do vosso trabalho, mas
os verdadeiros fãs vão estar lá na mesma. Por muito que se diga que já chega, já é demasiado, vai haver sempre alguém que diga vamos embora para mais uma aventura, mais uma voltinha, mais uma viagem. E aqui o nosso Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção, acaba por ter muita gente que já não tem paciência para ele, porque ele está velho, porque ele está isto, porque ele está aquilo, mas depois tens toda uma catrefada de gente do outro lado a dizer vai Ronaldo, tu és o maior, tu consegues, continua. Por isso, aí, agradar a gregos e troianos nunca vai ser possível. Sim, a máquina na TVI está bem oleada, eu acho que nesse aspecto é de lhes tirar o chapéu. Só no dia que deixar de funcionar é que vamos ver alterações. Está a funcionar, não mexe. O problema é quando tens esses desafios e tens audiências que estão em queda, tirando as galas de domingo, que é aquele produto garantido, não é? Quer dizer, eles até nem se precisam de esforçar muito para fazer uma boa gala e conseguem ganhar na boa, mas tirando o resto da semana, aí é que depois há uma complicação, e o grande desafio daqui para a frente é arranjar estratégias de, ok, não vamos, é um ponto sem retorno, não dá para não deixar agora os reality shows, não é? Já que estamos aqui. Este ano temos 5 reality shows pela primeira vez, desde 2020 que isto voltou em força, 5 reality shows, é absurdo, mas é o que é. Agora, a questão é essa, é encontrar essas estratégias para continuar a manter o reality relevante. Agora, em relação ao meu tema, eu entrando aqui num enredo em particular do programa, eu acho que este desafio final foi uma edição sem história. E foi mais uma extensão do Secret Story 9. Não é à toa que temos 3 finalistas do Secret Story 9, o Pedro Jorge, a Marisa, a Susana e o Leandro. E eles aproveitaram-se das narrativas, no momento inicial, aproveitaram-se das narrativas dessa edição para alavancar o programa e dar aqui algum corpo. Mas depois eles têm de misturar concorrentes e têm de fazer aquilo funcionar de alguma forma. Meteram lá a Ariana no início, mas ela foi lá para limpar a imagem, portanto saiu, não digo à primeira nomeação, foi à segunda, mas também foi um bocadinho sol de pouca dura. Meteram lá a Liliana e de facto a Liliana sim carregou aquele programa de certa forma, não foi a única, mas foi um dos motores. Eu acho que nesse aspecto, eu já irei falar um bocado da Liliana noutro tema mais à frente, mas eu acho que a Liliana aqui, para mim, eu gostei muito mais dela aqui. A Liliana é essa, que estava toda deslumbrante, tinha levado ali uma cremalheira nova, esqueceram-se foi de meter lá tapar o buraco que ela lá tinha. Meteram só à frente, esqueceram-se do lado e atrás. Mas eu acho, sim, é o que é. Não vou discutir, aparece. Nada contra, mas este renascimento da Liliana é muito aquilo que estes reality shows produzem. Sim. Produzem este produto, que ela surge com madeixas e o cabelo bonito e os dentes brancos, mas os dentes só estão brancos à frente porque a parceria só lhe dá direito a meter aquelas facetas à frente, não trata nada atrás. Pronto, é isto. E eles próprios se calhar vão à procura disto, nada contra, nada de mal. Nada. Mas olha, a Liliana para mim, estava a dizer, para mim ela foi, eu gostei mais dela agora do que na outra, e se há edição em que ela merecia ser finalista, era agora. Na outra houve toda aquela questão do colinho e tudo mais, e a Cristina Ferreira era a madrinha, alegadamente, que ela depois brinca com isso, mas para mim ela merecia ser finalista aqui, porque, e depois já irei falar mais à frente, não queria estar já a dizer tudo. Agora, em relação ao enredo que a mim me chocou, que é o Pedro Jorge entra outra vez, e nós sabemos que o Pedro Jorge tem um grande clube de fãs atrás dele, que lhe permitiram ganhar o anterior reality, o prémio de 250 mil euros, foi sempre salvo noutra edição, aqui também, com exceção daquela última semana em que o João Ricardo foi salvo em primeiro, não sabe porquê, mas aconteceu. Muito estranho. É muito estranho de facto. E então o que é que eles decidem fazer? Eles decidem que de repente o Pedro Jorge, lá porque carrega um histórico de ser o vencedor do maior prémio de sempre, tem de ser o centro das atenções e o centro da narrativa. Então o que é que fazem? O Pedro Jorge, que não sei se lembram, que tem mulher, tem filhos, então desatam de meter a Flávia, a Núfla, que é uma mulher solteira, aqui não há nada contra, obviamente, mas criam um enredo de um alegado romance com o Pedro Jorge, que é um homem comprometido. Isto apenas com o único objetivo de ter audiências para o programa. É que eu não consigo entender, e cada vez mais... Mas não é a primeira vez, não é a primeira. Claro. Estás surpreendido com o que é isso? Não é a primeira vez que acontece. Aqui tornou-se tão óbvio que isto é tudo fabricado para fazer render o programa. É que não sei até que ponto é que é agradável ver isto, porque depois isto tu sabes que não vai levar a lado nenhum.
Claro, e isto surgiu É só, muito não é? do nada. Do nada, claro que sim. Então, mas lá está, eles fazem uma gestão dia a dia, semana a semana, e foi para aquilo que deu. Provavelmente tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, E, F, G, H, I, por aí adiante, e não, se calhar tentaram uma coisa que não resultou, tentaram outra que não resultou, tinham ali aquela se calhar de urgência, aquilo pegou e ficou. Não te esqueças daquilo que aconteceu no Secret Story 10. Sim. De um casal que depois deixou de ser casal Sim, e que depois tinha lá outra. Com a Liliana. Pronto, ou seja, Liliana, sim. não, surpreendes-te com aquilo que é uma narrativa para eles em todas as edições. Eu acho que deixou de haver noção dos limites de repente, não é? Porque eu não sei. Mas isso já, Sim. Miguel, Eu ainda mantenho alguma intimidade, apesar disto, eu ainda Miguel, acredito. o Pai Natal já não existe, Miguel, foi a Coca-Cola que o inventou. Não, mas e depois eu pergunto-me o que é que eles queriam a longo prazo? Era acabar com a relação da Marisa e do Pedro Jorge? Era isso? Já foi na outra edição, agora queriam fazer o mesmo? Sim, eu acho que era chocar, porque como eles estavam a ter um problema com as audiências, só uma coisa que chocasse muito os espectadores é que iria trazê-los. E se a Flávia tivesse realmente dito que sentia alguma coisa pelo Pedro, eu acho que ela nunca demonstrou interesse. Eu acho que aquilo foi muito aleatório. Eles deram demasiado destaque a uma coisa que não estava a acontecer. E eu acho que se ela tivesse demonstrado algum interesse, ela se calhar estaria na final também ou teria chegado mais longe. Sabem que reality shows nesta altura do ano é piscina e banhos, não é mais nada. Não é mais nada. Não é mais nada. E eles têm que inventar estas coisas para haver conteúdo. Não, isso foi mesmo. Senão é pessoas a apanhar sol e a mandar barulhos na piscina. Não é mais que isto. Não, eu depois da expulsão da Flávia eu percebi qual é que era o verdadeiro objetivo da entrada dela. O verdadeiro objetivo era depois, no dia a seguir, levam lá a Renata, que era amiga dela, e fazem toda uma entrevista à volta da morte do Maicon. Portanto, eu percebi claramente que era esse o objetivo. Pronto. Sim. Vamos avançar. É verdade. Vamos avançar. Miguel, antes de partilhares a tua perspectiva sobre esta edição, Sim. antes de tu a partilhares, eu posso tentar adivinhar? Sim. Mas não é já. Quando chegar à altura de tu dares a tua perspectiva, deixas-me adivinhar primeiro, pode ser? Sim. Então, pronto. Mas antes disso, vamos lá então ao tema quente, que acaba por não acontecer lá dentro. Porque esta edição fica marcada por um tema que não aconteceu lá dentro. Aconteceu cá fora, mas teve influência cá dentro. E aqui mais um problema que depois a produção não conseguiu gerir em relação a tudo que aconteceu, que é a separação de Catarina Miranda e do Afonso Leitão. O Afonso, enquanto concorrente do Secret Story 8, podia entrar nesta edição. Ele aceitou o convite, foi convidado e entrou. A Catarina Miranda, que nunca participou no Secret Story 8, no Secret Story 9, nem no Secret Story 10, nunca na vida poderia entrar nesta edição, que apenas misturava concorrentes, ainda não perceberam, do Secret Story 8, Secret Story 9, Secret Story 10. No entanto, numa fase inicial do programa, circulou aqui muito a ideia de que a Catarina queria ou podia ter aqui algum tipo de envolvimento nesta edição, quando claramente isso não iria acontecer, nem como concorrente, nem como convidada. E depois, se forem reparar bem, todos os concorrentes extra, aqueles 19 que entraram na casa, que foram lá à casa como convidados, foram concorrentes que participaram nessas 3 edições. Pronto, portanto, a Catarina de forma nenhuma, eu acho que isso é claro para todos. Nunca na vida poderia entrar nesta edição. Então o que é que acontece? A Catarina acaba por ser protagonista por outro assunto. Porque a Catarina num dia, não sei se foi aleatório ou não, descobriu umas mensagens, já foi na segunda parte do programa, foi no dia 26 de maio, eu nunca me esqueço da data, porque são datas marcantes, sabes? Foi curiosamente um mês após estrear o programa. E ela descobre umas mensagens alegadamente graves, alegadamente de traição do Afonso para com ela, com conversas com um amigo sobre outras raparigas e também com outras raparigas, sobre coisas que ela considerou que eram desadequadas. Como consequência, ela emitiu um comunicado a retirar o seu apoio ao Afonso. Numa fase inicial era só retirar o seu apoio, que foi interpretado por praticamente todos, é curioso, até por mim, como um terminar da relação, porque ela diz que se sentiu desrespeitada
desiludida, que ele não a soube de facto ter em consideração a relação que eles tinham, portanto era fácil de interpretar, apesar dela nunca ter escrito eu acabo a minha relação nesse comunicado, era fácil de interpretar que a relação iria chegar ao fim. Mais uma vez a TVI vai aproveitar claramente chama para o 2 às 10 2 dias depois desse comunicado. Entretanto, neste espaço 2 dias, a Catarina, ou seja, alguns comentadores têm acesso às mensagens do Afonso, foram enviados. Não vou mencionar nomes porque isto, como isto está na justiça, provavelmente essas pessoas poderão ter aqui algum encargo, portanto, mas essas pessoas sabem... Peraí, eu não tinha apanhado essa parte. Não soubeste? Esta situação das mensagens está em tribunal? Há um processo em tribunal em curso. Qual é a acusação? Várias. Ou qual é o crime aqui? Já Qual é o vamos crime falar aqui? disso, mas são vários. Ok, então peraí. Deixa-me recostar para trás. Eu primeiro queria contextualizar aqui o tema. Portanto, vários comentadores têm acesso a estas mensagens e outros criadores de conteúdo e começam, obviamente não se pode divulgar os prints porque dá consequências legais, mas acabaram por levantar a ponta do véu sobre aquilo que estava lá implícito. 2 dias depois deste comunicado, a Catarina vai ao 2 às 10, lá está a TV, a aproveitar porque não tinha assunto no programa, assunto e de repente surge um assunto. Pronto. E a Catarina vai ao 2 às 10 e vai a toda uma entrevista, onde ela fala disso tudo que aconteceu, revela pormenores da relação, disse que inclusive ela esteve grávida em novembro de 2025 e sofreu uma perda gestacional. Novembro de 2025, devo aqui recordar que foi numa fase muito inicial da relação, eles assumiram depois do Big Brother Verão em outubro, portanto novembro foi um mês a seguir. E nessa altura a Catarina Miranda descobriu que estava grávida e sofreu um aborto espontâneo uns 2 dias depois. Dela contou vários pormenores, muita coisa, fez aqui algumas acusações ao Afonso. Não contou vários pormenores, contou demasiados pormenores, sim. Eu não queria ir por aí, mas sim, foram demasiados pormenores. Falou, portanto, fez aqui algumas acusações ao Afonso, também à mãe do Afonso, à família do Afonso, a família de um dos lados, porque pelo visto ela dá-se bem com a família do outro lado. Não sei bem qual, acho que é o lado do pai, acho que é uma coisa assim qualquer. E então, isto foi dia 28, portanto no dia 31 é quando acontece o grande momento de Catarina Miranda ir à casa para acabar a relação, ter um confronto com o Afonso, mas antes a mãe, como já estava tão envolvida nisto, a mãe decide fazer uma exigência à produção do género, se Filho, ela... o mundo lá fora já não é como tu... Está virado ao contrário. O mundo como tu encontraste está virado ao contrário. A determinada altura... Desculpa, mas é demasiado anedótico. Essa frase fazia muito sentido em 2020. Sim. Sim. O mundo está todo igual, não houve guerras, acho que foi Mafalda Castro que disse isso no seu bate-pé com o Rui Simões, o mundo está igual, não há guerras, está tudo bem, está tudo ok. Mas pronto, como a mãe estava envolvida nisto já, ela faz uma exigência à produção de que se a Catarina, que não é concorrente, porque não pode entrar, porque não entrou em nenhuma das outras edições, se ela tem direito como não concorrente que é, então eu também tenho esse direito. E então na gala... o Afonso vai ao cubo, fala primeiro com a mãe prepara-lhe ali a caminho a dizer a Catarina está a arrasar publicamente, coisa assim do género, enfim. Depois entra a Catarina, confronta-o com aquilo que soube, as acusações de alegada traição, e eles discutem, como seria natural, e ela aí termina a relação. Portanto, a relação terminou oficialmente nessa gala. Houve depois muita gente a dizer que mas ela estava a hesitar, ela riu-se. Enfim, mas ela acabou a relação de facto. Eu acredito, e isto depois já há aqui uma análise psicológica que se pode ter, eu acredito que ela própria não estava a acreditar na forma como é que o Afonso se ia defender, porque ela achou que o Afonso ia chorar e pedir-lhe desculpa, mas o Afonso não fez nada disso. O Afonso foi por outro lado, que é do género, eu não fiz nada, eu não admito nada, eu não assumo nada, portanto foi do género tentar fazê-la passar por louca, basicamente é isso que aconteceu. Portanto, a Catarina não acreditou e por isso é que teve aqui algum hesitar em acabar a relação e foi um bocado arrancado a ferros. Mas a verdade é que depois nos dias seguintes a Catarina efetivamente manifestou a vontade de terminar, não há reconciliação, e o Afonso depois é expulso e é quando se dá o processo em tribunal.
E o André aqui não sabe Mas que há um processo, Miguel, eu não apanhei essa parte. Então, o Afonso é expulso porque o Afonso, na altura, ele já não tinha o apoio da Catarina e ele sai, e assim que sai, nessa mesma noite, ele contacta o advogado que tem, o advogado da família, e decide então avançar com uma queixa-crime contra a Catarina e fica-se a saber que estão em causa 9 crimes. 9. E eu vou passar a dizê-los. Acesso ilegítimo, devassa da vida privada, violação de correspondência ou telecomunicações por causa das mensagens, dela ter divulgado as mensagens, violação de segredo, difamação agravada, injúria, coação, perseguição, e ainda há um nono que é relacionado com um rumor da Catarina ter alegadamente acedido à conta bancária do Afonso e alegadamente esvaziado a conta bancária do Afonso. É lá! E é isso que está em causa e neste momento está tudo em tribunal, como devem calcular. Essa última, sou sincero, não estava à espera. Portanto, Não eu já estava à falei que temos suficiente. Façam favor. Olha, já que o Miguel falou em conta bancária, Filipe, quais é que são os teus 5 questões acerca deste assunto? É assim, em primeiro lugar, eu acho que isto caiu no colo da TVI, acho que eles rezaram muito para que acontecesse alguma coisa, para que eles conseguissem salvar um bocadinho o programa, e este assunto foi o que apareceu, eles agarraram-no com toda a força. Eu acho, não sei se um bocadinho contrariamente ao que o Miguel disse ou não, mas que a Catarina não tinha assim tanta vontade de acabar, fiquei com essa ideia. Acho que ela na altura caiu-lhe ali um bocadinho a ficha do que é que estava a fazer. Mas a verdade é que o que eu acho disto tudo é que foi muita coisa exposta. Acho que é errado trair, não estou aqui a dizer que o Afonso traiu, é uma alegada traição, mas também é muito errado expor e partilhar mensagens e etc. Portanto, na minha opinião, este assunto deveria ser tratado em foro privado e não na televisão para toda a gente assistir como se fosse um espetáculo. E são estes os meus 5 questões sobre isto. Acho que a Catarina conseguiu participar nesta edição e deve estar muito contente. Ela ia participar de qualquer forma cá fora, apoiando e vendendo as rifas e os sorteios e essas coisas. Acho que ela acabava por participar. Eu acho que aqui a questão... a TV, ok, caiu-lhe no corrolinho esta situação. Quem é que... Ok, a TVI quis logo entrevistá-la, etc e tal. Não sei, eu de certa forma culpo a TVI, ok, mas quem está numa situação destas às vezes também não reage da melhor forma, tem atitudes que não são, que depois mais tarde se arrepende. Será que vai sofrer agora as consequências com essas queixas todas que estão feitas em tribunal? Será que vai sofrer consequências disso tudo? Será que isso vai dar em alguma coisa? Não sei. Agora que nada disto, se não tivesse acontecido, seria melhor. Isso seria, acho que é mais um episódio no fundo triste. Mas isto acaba por... que era aqui que eu queria. Isto acaba muito por refletir um bocadinho aquilo que a internet e as pessoas hoje em dia se alimentam, que é da chamada de atenção, da polémica, do drama, e talvez a Catarina, ao tentar chamar a atenção, como muita gente hoje em dia chama a atenção partilhando as mensagens privadas que recebem e essas coisas assim, isto acabou por ser muito maior do que aquilo que ela se calhar estava à espera, e agora se calhar vai ter que pagar as consequências disso. Sim, isto é uma maratona, isto não é uma corrida de 100 metros, e eu acho que a Catarina aí falhou porque não conseguiu, ou seja, ela achou que aquilo ia ser naquele momento e acabava, mas não, continua cá fora, porque quando o Afonso ainda lá estava dentro, ela conseguiu controlar minimamente o que aconteceu. Quando ele sai, é que se dá depois estas questões mais sérias e graves, porque ter aqui um processo, independentemente de dar alguma coisa ou não, ficará sempre manchado, independentemente de acontecer o que aconteça. Agora, o que é que eu acho? A questão é, isto é importante ver o contexto. Concordo com tudo aquilo que vocês dizem. Acho também sim que a Catarina naquele momento não queria acabar a relação devido aos nervos da situação, mas acho que ela nunca iria permitir continuar naquela relação, ou seja, ela não terminaria naquele dia, mas terminaria mais à frente. Agora, é preciso ver aqui as coisas. Esta relação começa num contexto de reality show e é assumida após isso. Eles estiveram juntos 7 meses
E eu tenho aqui a dizer, porque nós falámos disto na altura e eu tenho falado com vocês em privado e também com a Inês e com a equipa em privado sobre aquilo que eu acho desta situação, que eu nunca desde o início acreditei neste casal. Portanto, eu acho que estava à vista de todos no Big Brother Verão, e estou a falar só, a cingir-me só ao Big Brother Verão, que haviam aqui várias red flags à vista e que não anteviam aqui nada de bom. Eu também achava que esta relação não tinha muita estrutura, talvez como a maior parte dos casais que saem de reality shows acabam por ser um bocadinho ó Deus dará, ou seja, é do género, tens exposição, agora vê lá o que é que fazes com isso e agora não estás de certa forma protegido, depois também não sabes muito bem lidar com exposição, imediatismo e essas coisas. Agora que estás a falar nisso, Miguel, estou-me a lembrar aqui de uma coisa, porque, ok, isto são contextos em que há casais que se juntam num reality show e vem aquela coisa de só quem está lá dentro é que sabe como é que aquilo é, e um dia parece uma semana, blá 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 blá. Mas as próprias pessoas, nas suas vidas pessoais, já tiveram relações em que começou com uns dates, com uns cafés, com uns jantares, e que depois, olha, vamos ver no que dá. E nem sempre dá. Nem sempre é para casar. Nem sempre é para ter filhos e ser feliz até ao fim da vida. Ou seja, eles também têm o direito a errar. Ok, porque é que nós vemos isto? Porque acabamos por viver 24 horas durante 3 meses com aquelas pessoas e eles estão-se a dar super bem e depois há fãs que se juntam e criam um nome para o casal e compram o enxoval e ajudam a pagar uma casa e ajudam isto e ajudam aquilo. Fica, lá está, uma bola de neve muito grande, fica muito maior do que aquilo que estás à espera, e depois eles acabam, é o drama, é o horror, eu nunca mais acredito no amor, eu não sei o que é que hei de fazer na minha vida, quando se calhar provavelmente eram duas pessoas que no seu foro privado, no fim de estarem cá fora, disseram, olha, vamos ver o que é que vai dar, e depois nem sempre dá, é a vida. Mas olha, aqui e mesmo no Big Brother Verão e após, eu posso dizer que tudo aquilo que aconteceu depois só confirmou aquilo que eu achei. E que eu previ de certa forma. Eu não sou vidente, quem lê as cartas é a Maia, mas a realidade é que acabei aqui acabou tudo por bater certo, porque já na altura do Big Brother Verão percebia-se claramente que eles estavam em momentos diferentes, muito diferentes da vida. O Afonso quer se divertir, quer festas, noite e tudo mais, e a Catarina quer assentar, quer ser mãe, quer ter filhos. Por isso não me surpreende nada que tenha havido aqui uma gravidez que não avançou, porque ela queria muito isso. Agora, eu também acho, e a Catarina na altura dizia muitas vezes, ele é o homem da minha vida e nós somos almas gêmeas. Eles não tinham rigorosamente nada a ver um com o outro, e eu acho que a Catarina olha para trás e consegue reconhecer isso. Na altura não, obviamente, mas ela consegue agora ver isso, que não havia ali nada nem ponta para onde se pegue. E portanto eu acho que o que aconteceu a seguir é que a Catarina tentou, lá está, pegando na questão da estrutura, tentou criar uma casa sem as peças base, não é? Sem ver aqui... Começou pelo telhado, praticamente, se calhar. Exato, portanto, e depois havia muitas deficiências nesta relação e que não auguravam, obviamente, nada de bom. Agora, analisando aqui algumas coisas que aconteceram, eu acho muita graça que os comentadores tiveram acesso às mensagens. Eu posso-vos dizer que eu não quis ver absolutamente nada, não quis envolver nada no tema. Acho que já me estava a envolver muito antes disto, acho que já me estava a envolver demasiado, porque é o meu trabalho, não é? Por motivos profissionais, mas eu não quis ver absolutamente nada, não quis envolver, até porque isso depois poderia ter consequências para quem se envolvesse nesse aspecto. Mas eu acho graça que, na prática, todos nós acabámos por saber do que é que se tratava. Nós não vimos preto no branco, não é? Mas como muita gente quis vir falar... Passou um disco disso. Ou seja, nós nem precisámos de ver nada, porque estava lá tudo. Tipo, a pessoa X diz isto. Ok, nós não vamos acreditar, mas pelo menos vamos ter mais... Depois veio aquela conversa. Então não é que o Afonso rebel, isca chaquetas? Sim, é verdade. Tipo... É verdade. Dizem tudo, não dizendo diretamente. Exatamente. Portanto, posto isto, o que tenho também a dizer é que nada disto me surpreendeu, era uma questão de tempo. A forma como isto acabou, nós sabemos como é a Catarina, portanto isto era óbvio. Já no Big Brother Verão, o Viriato, eu lembro-me que o Viriato chegou a dizer uma vez, quando isto acabar ela vai arrasá-lo nas revistas. O que é que está a acontecer? Exatamente. O que é que está a acontecer? Mas isso
acredito que até o próprio Afonso saberia que isso iria acontecer. Porque sabemos a personalidade. Sabemos a personalidade, ou seja, isso é uma coisa que vai acontecer. Se tu namorares, sei lá, com uma Bárbara Norton de Matos, por exemplo, sabes que a qualquer momento vais passar a ser falado nas suas caminhadas no paradão, nos seus stories ou nos seus reels no Instagram. Isso é a vida a acontecer, porque aquela pessoa é assim, fala assim, comunica assim. A sua personalidade é aquela. Por isso é um bocadinho, já sabes o que é que vai acontecer. Aqui outra coisa, há aqui um erro que os dois cometeram, que é, então, a Catarina não sabia quem o Afonso era e o Afonso não sabia quem a Catarina era. Não, mas isso aí eu sou um bocadinho de, eu sei o que é que aquela pessoa é, tens duas hipóteses, ou aceitas ou tentas mudar, e se calhar tanto um como o outro foram para a segunda hipótese. Não, eu acho que não, eu acho que a Catarina quis claramente que o Afonso aceitasse como é que ela era. Não digo mudar, digo moldar, vá. Mudar é muito forte, moldar. Não, eu acho, é assim, a Catarina, eu acho que o Afonso é um bocado relaxado nesse aspecto, eu acho que o Afonso não quis, nem pensou nisso sequer. Eu acho que a Catarina tentou moldá-lo sim, mas também aceitando, fazendo com que ele aceitasse aquilo que ela era. Ou seja, do género, eu sou esta pessoa, mas tu é que tens de te... não é, a palavra submeter é muito forte, mas acho que perceberam aquilo que eu quis dizer, portanto, não é? Não quis dizer mais nada, mas acho que essa era a postura que ela queria que ele tivesse. Portanto, nada disto me surpreendeu, acho que era uma questão de tempo, como já referi. Agora, para mim, a relação deles não acaba naquele dia 31 de maio. A relação deles acaba a partir do momento em que o Afonso decide entrar no desafio final. Porque eu achei muito estranho. Achei muito estranho porque nós fazíamos apostas de quem é que poderia entrar e o Afonso não estava nas minhas apostas. Acho que não estava nas apostas de nenhum de nós, penso eu, se tivesse... Dirias porque em teoria ele não precisaria de entrar num Secret Story para ajudar a promover o que quer que fosse a sua vida? Afinal precisava mais do que se pensava. Mas eu achava que não, porque eu vou ser sincero, eu deixei-me levar pela cantiga de que a relação estava estável. Deixei-me levar. Mas sempre tendo como suspeita de que a relação, para mim, a relação nunca foi tudo menos estável e foi tudo menos saudável. Agora, a partir do momento em que ele entra, eu pensei, bom, há aqui alguma coisa que não bate certo. E depois, a partir daí, as coisas foram começando a suceder. Eu nunca achei, porque na altura especulou-se muito isto, que esta situação era por marketing e que isto ia beneficiar o Afonso no jogo e que isto era só para o Afonso até ganhar o programa. Meus queridos, eu acho que isto não se consegue, eu consigo entender, mas se vocês forem bem a analisar a fundo, não havia aqui forma de acontecer isso, porque para já é assim... Tu estás, desculpa interromper-te, Miguel, estás-me a fazer lembrar uma coisa. Não, tu estás-me a fazer lembrar uma coisa que é, estamos a falar aqui de uma questão que, ok, acabou por acontecer, mas já reparaste que, ok, muitos concorrentes voltam a entrar nestes programas para ajudar a promover-se, ajudar a promover marcas, a sua marca, whatever, mas eles não têm muito mais para contar sobre si. Sim. Acabou por acontecer esta situação, mas lá está, se calhar o Afonso, se não tivesse entrado, ok, eu se soubesse a chave de Euromilhões para a próxima sexta-feira, eu era milionário, mas o Afonso ele não precisava, no fim de contas, se calhar disto. Mas o Afonso disse na entrevista no 2 às 10 quando saiu que soubesse o que sabia hoje e entrava na mesma. Opa, está bem. Aceitava era o convite mais cedo. Está bem. Já o Ancelotti disse, o selecionador do Brasil, se a minha avó tivesse 4 rodas, era um caminhão. Não, mas eu nunca... Sim. Mas olha, eu nunca achei... Eu por acaso nunca achei que isto fosse marketing. Eu vou ser sincero. Na questão da Liliana e do Zé... eu até suspeitei que era marketing, porque havia toda... Eles depois participaram na sentença, eu até consigo entender, mas obviamente é assim, não é marketing a partir do momento em que a relação depois termina mesmo, portanto a partir daí eu numa fase inicial achei que era marketing. A Eva e a Ariana, eu nunca achei que fosse marketing porque nós vimos aquilo tudo. Aqui eu nunca achei, porque é assim, a Catarina nunca fazia uma coisa destas, conhecendo quem nós conhecemos, conhecendo a Catarina como nós conhecemos,
Ela nunca fazia uma coisa destas por mentira ou por aparecer. O aparecer, é assim, ia acontecer de qualquer maneira. Portanto, ou aparecer pela acho que não havendo provas de que ela está a mentir, acho que nunca se deve colocar isso a hipótese, ponto. Exato, acho que é só com a gravidade e com as questões todas aqui colocadas. Filipe, último remate da tua parte para avançarmos, que já estamos há demasiado tempo neste assunto. Assim, tens mais alguma coisa a acrescentar? Tu queres ir às previsões? Eu concordo com a maior parte das coisas que foram aqui ditas. Acho que este é um assunto mesmo delicado. Também não acreditei que fosse marketing. Acreditei sim que, de certa forma, depois de tudo isto acontecer, e como acontece na maior parte dos casos, as pessoas envolvidas acabam sempre por ganhar muitos seguidores, por ter a oportunidade de ver o seu nome sempre falado de uma maneira boa. E eu vi que a Catarina partilhou muitos textos de pessoas que lhe escreveram a falar dela, de como ela tinha sido uma grande mulher e etc. Eu não vou dizer que houve um aproveitamento disso, mas acho que em todas as situações negativas as pessoas às vezes conseguem ver algum ponto positivo. E se calhar também aconteceu um bocadinho isso. Não acredito que ela tivesse feito para aparecer, ela realmente ia aparecer de qualquer das maneiras, mas toda esta situação é muito complexa e eu acho que nunca iria beneficiar ninguém, e não beneficiou nem a Catarina nem o Afonso. Mas deixa-me só, André, desculpa lá, só umas notas finais. Eu tenho só a dizer que é assim, a partir do momento em que o Afonso tem acesso a assuntos do exterior na casa, ele tem automaticamente de sair do programa, porque viola as regras dos reality shows. Regras e TVI, a gente já sabe o que é que a casa gasta. Ele ficou imune nessa noite, depois ele fica nomeado a seguir e ele sai na primeira vez em que é nomeado. Portanto, era uma questão de tempo até ele sair, portanto a participação dele ficou automaticamente condicionada a partir desse momento. Podíamos até aqui dizer que se fosse o Afonso, eu tinha saído naquele momento. Naquele momento, sim. Com mas contrato, sem contrato, já que tens um bom advogado para arranjar 9 processos crimes contra a Catarina Miranda, também terias esse mesmo advogado para te ajudar a justificar perante a TVI, perante o contrato que assinaste, o facto de teres saído naquele dia. Não, mas a mãe disse-lhe para ele não sair e ele não saiu, foi o que foi. Mas só para acabar, em relação a este processo, eu acho que muito provavelmente isto não vai dar em nada. Para mim há dois alegados crimes que são mais graves, que é a questão das mensagens, de divulgação das mensagens, e esta situação da conta bancária, que ainda não se provou se é verdade ou não. Não faço ideia, acho que isto não vai dar em nada. Não acredito na possibilidade, por exemplo, de um acordo entre as partes. Mas isto não vai dar em nada, não vai nada. Portanto, vamos avançar. Vamos para mais um tema que tu mandaste, Miguel, que é as previsões. Isso. Como é que é? É o Leandro, a Marisa, o Pedro e o João Ricardo, Pedro Jorge, Leandro e Marisa Susana. Eu vou ser muito honesto, a minha justificação é, andámos a partilhar no grupo qual é que era o top 4 de um, top 4 do outro. O meu é só para meter pissarra, ok? Pirraça. Pissarra é o Diogo, o cantor. Pirraça. É só para meter pirraça. Então, e eu partilho já o meu top 4. Quarto lugar, Marisa. Terceiro lugar, Leandro. Segundo lugar, Pedro Jorge. E quem ganha é o João Ricardo. Mas é só para ir contra... Eu sou aquela pessoa que vai na autoestrada em contramão, ok? E digo, olha esta gente toda aqui a vir contra mim. Se vocês os dois quiserem fazer quarto, terceiro, segundo, que é porque vocês têm uma análise muito melhor para fazer acerca disso. Sim, temos de fazer. Se é que há alguma coisa para analisar. Sim, eu acho que não há muito, mas temos de fazer. Posso começar? Então, em primeiro lugar, isto são tudo pessoas que têm 2 nomes em quarto lugar. Então, Marisa Susana, eu apontei aqui a Marisa Susana, e justificando. Não sei, é para justificar agora? Posso justificar? Pode justificar. É porque eu acho que ela é mais fraca dos 4. É só isso. Olha, há sempre um concorrente que vai parar à final e não sabes bem como é que essa pessoa lá foi parar, não é? Podemos dizer eu acho que ela é Marisa? Merecia, porque ela já no outro programa deu muito ao programa. Mas eu acho que dos 4 ela será que terá menos apoio, digo eu. Já agora estava a dizer que todos os finalistas têm 2 nomes. Porque é o Pedro Jorge, é a Marisa Susana, é o João Ricardo, só o Leandro é que tem um apelido, não é? É o Leandro Martins. Leandro é Leandro. É Leandro. Olha, eu o quarto lugar também é a Marisa Susana, porque para mim a Marisa Susana não estava na final, estava a Liliana. Pronto, é isso. Ok. Terceiro lugar tem aqui o Leandro Martins, porque eu acho que ele
Então afinal estamos aqui os três a pensar, pelo menos no no terceiro e quarto lugar estamos, digo eu, a pensar da mesma forma. Exato, porque eu acho que ele vai chegar ao terceiro lugar, ele ficou, no programa dele, ele ficou muito perto de chegar à final, e aqui eu acho que ele vai conseguir um terceiro lugar, e também, pronto, ele deu algumas coisas, ele deu muito ao programa, porque isto foi uma continuação de Secret Story 9, e ele era uma das personagens, portanto, pronto, terceiro lugar. Olha, o Leandro, off-topic, foi uma daquelas pessoas que assim que saiu do programa embebeu tudo aquilo que a fama lhe traz, do bom e do mau. E do mau, sim. É um bocadinho que nós este Compact Reality acaba por ser um bocadinho mais sobre aquilo que acontece lá fora do que acontece lá dentro. O Leandro acaba por ser, porque eu recordo-me muito fui acompanhando através do X a forma como ele abraçou o mundo cá fora. Ele disparou em todas as direções quando saiu do Secret Story 9, completamente. Para mim, o terceiro lugar é o Leandro também, concordo com o que o Filipe disse. Para mim, eu adorei a participação do Leandro nesta edição. Acho que ele foi um dos motores claramente, e soube ser estratega, soube ter visão de jogo. Só não chega ao segundo lugar porque vai haver um duelo que é um duelo verdadeiramente impactante e de titãs. É só por então eu vou arriscar e vou fazer a pergunta para os dois, em que começa o Filipe e depois passa para o Miguel. Então digam-me lá porque é que querem o João Ricardo em segundo lugar. Exatamente, olha, temos aqui exatamente adivinhado. Então eu posso começar. Eu acho que isto é aqui um bocadinho como se fosse uma novela, a história do herói e do vilão. O João foi um bocadinho o vilão do programa, no final o vilão vai perder para o herói, digamos assim. Acho que foi um bocadinho o que aconteceu também com a vitória da Eva, ganhou a heroína, digamos assim, com a Catarina e a Jéssica, ganhou a heroína e a vilã perdeu no final, a Catarina, e acho que é um bocadinho aqui isto que vai acontecer agora. Sim. Olha, eu até estava tentado, vou ser sincero, a dar a vitória aqui ao João Ricardo, só que não dá. Não dá, porque é assim, o Pedro tem um fanatismo enorme à volta dele, ganhou 250 mil euros há muito pouco tempo, gostes ou não, porque está mais fresco, sim, está mais fresco. A determinada altura uma campanha de ódio dos haters do Pedro Jorge, porque isto é só dos haters, não é de toda a gente, né? Mas também muita gente a apoiá-lo. Acho que a Marisa Pires, a companheira do Pedro, fez um excelente trabalho cá fora. Claro, pronto, envolveu-se um bocadinho mais em polémicas, não é? Mas acho que fez um bom trabalho, de facto. E sim, acho que vai ganhar com toda a justiça. E é curioso que, para mim, eu acho que é desde o início que esta edição está entregue ao Pedro Jorge. Acho que é isso que... Eu, apesar de ter colocado o João Ricardo em primeiro lugar, eu não concordo que ele volte a entrar em reality shows. E porquê? A partir do momento em que te sentas na cadeira de comentador, acho que perdes a legitimidade para voltares a ser concorrente. Ou estás de um lado, sim, ou estás do outro. É como, e voltando aqui ao Mundial, não vais pedir a um treinador para voltar a ser jogador de futebol, nem vais pedir a um jogador de futebol para ser treinador. Ou seja, cada um no seu lugar. E o João Ricardo, para mim, perde um bocadinho. Se já estás como comentador e se já te dão um trabalhinho o ano todo, o que é que vais lá para dentro fazer? Mas sabes que isso é impossível, até porque agora no fim do ano, a seguir ao Big Brother Verão, tens um Big Brother All Stars e vais ter certamente comentadores que estão lá sentados, tipo Francisco Monteiro e Inês Moraes, que vão certamente entrar, portanto isto não há volta a dar. Sim. Se ficam piores, normalmente a lógica diz que ficam piores, não é? E acho que foi o que aconteceu com o João Ricardo. Agora, acho que esta final é um bocadinho, eu não sei se isto não estava combinado desde o início, não quero levantar suspeitas, mas acho que é o pensamento de muita gente que assiste a este programa, porque acho que a Sara, por exemplo, fez uma excelente participação, merecia o segundo lugar mais até do que o João Ricardo. Eu não consigo perceber como é que a Sara sai na última semana. Porquê? Porque já foi à final e queriam dar uma oportunidade ao João Ricardo, que nunca foi finalista. Não sei, mas acho que a Sara, para mim a final ideal era Pedro, Leandro, Liliana e Sara. Era a final ideal para mim. É que o João Ricardo, se não ganhar esta, vai ficar a ser conhecido por aquele que tenta e não consegue. Não vai lá, sim. Pronto. Sim. Big Brother Verão. Sim. Só para rematar aqui esta questão, eu acho que esta última salvação do João em primeiro, isto veio aqui também despertar o sentimento nas pessoas que temos que votar muito no Pedro para o fazer ganhar.
Então nesta salvação o João foi o primeiro salvo, veio mudar aqui um bocadinho a perspectiva das pessoas, está um bocadinho o final em aberto, é um bocadinho também o que a TVI quer para manter as audiências, manter ali a curiosidade, e também acho que foi um bocadinho por aí. Tu estás a dar aqui uma ideia que é os próprios clubes de fãs e aquelas coisas, eles próprios já saberão mais ou menos quanto dinheiro é que têm que gastar para garantir a salvação do concorrente. E se calhar para o Pedro Jorge gastaram só aqueles X de dinheiro porque sabiam que era o suficiente para garantir a salvação. E os fãs do João Ricardo gastaram se calhar tudo o que tinham e meti aqui aspas. Eu acredito nisso, porque eu lembro-me que normalmente é uma jogada que se faz muito, que é na última semana, como aquele concorrente não vai ser expulso garantidamente, então votam um bocadinho menos para depois dar tudo na gala final. Acho que isso aconteceu. Mas também concordo com o Filipe, mesmo que os fãs do Pedro Jorge até tenham dado tudo, eu acho que é aquela ideia de é uma edição previsível, porque é uma edição previsível. Eu estava a dizer que o Pedro Jorge para mim era o vencedor desde o primeiro dia, primeira semana, mas eles à última da hora querem dar aqui um revés, que é do género, afinal isto não está decidido, mas no fim do dia vai ganhar o Pedro Jorge na mesma e vai. Mas eles dão aqui um bocadinho a volta ao texto. Eu sei que queria passar para o Big Brother verão, mas ainda tenho mais uma coisa a dizer, que é, não concordo com o João Ricardo, que está sentado como comentador e depois vem ser concorrente e depois é outra vez comentador, e também não concordo de concorrentes que já venceram uma edição não voltarem, para mim não voltavam a participar, tipo, dar a oportunidade a outros. Mas eu sei que tens todo um hype e toda uma coleção de fãs à volta disto e que o dinheiro tem que mexer. O mercado de concorrentes de reality show não é assim tão vasto. Não é? É bastante limitado até se formos a pensar. Não é à toa que quando há estas edições de mistura são sempre os mesmos que entram, porque ou é aquele, não há muitos mais além daquilo. Mas agora vamos ter uma nova fornada de concorrentes anónimos para o Big Brother Verão e agora vamos passar a falar sobre isso. Antes de irmos ao Big Brother Verão, mas ainda dentro do Big Brother Verão, porque Filipe, eu costumo aqui dizer, a Endemol basicamente abre as janelas para o ar circular e vêm outras pessoas lá para dentro, porque acabam à sexta e ao domingo. Temos de dar aqui props, não mencionando marcas até porque eu não sei, temos de dar aqui props às equipas que vão lá para dentro, tipo, querido, mudei a casa em 24 horas, vamos aqui mudar papel de parede, vamos aqui mudar o mobiliário, vamos aqui mudar a decoração, vamos aqui mudar isto tudo. Aquilo deve dar uma trabalheira. Vai lá, vai. Completamente. Concordo, completamente. Isso aí estão de parabéns. Fazem um excelente trabalho muito gira, em mudar. Era uma cena muito gira da TVI, já cá há documentários para tudo e mais alguma coisa. Um documentário sobre o making of dos novos cenários de cada reality show. Sim. Olha, eu acho que era muito bom, era a TVI. Desculpa, Miguel. Sim, eu até acho que vais dizer o mesmo que eu. Mas diz. Não sei, ia fazer aqui uma brincadeira que era, acho que a TVI devia contratar as pessoas que mudam os cenários para lhes mudarem a programação, já que eles são tão rápidos e a TVI demora tanto tempo a perceber as coisas. Às vezes não é preciso rapidez, é eficácia depois, não é só isso. Não, eu por acaso até acho que, para dar aqui um twist à coisa, era fazerem um documentário sobre os reality shows, já que são tantos, como é que é por trás. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver um documentário sobre todo este processo e esta loucura que é mudar de um dia, mudar para o outro. Mas pronto, a realidade é que sexta-feira termina o desafio final e domingo entra Maria Botelho Muniz com o Big Brother Verão. Maria Botelho Muniz, o Filipe não participou nas outras vezes, mas é reconhecida por nós como a melhor ou uma das melhores apresentadoras da TV neste momento. No entanto, não vai ser Maria Botelho Muniz o motivo que me vá fazer ver o Big Brother Verão. Qual é? A minha exaustão... Não vou ver, simplesmente eu se visse, seria por causa da Maria Botelho Muniz. Porque, como todos nós sabemos, é a melhor apresentadora da atualidade de reality shows em Portugal. No entanto, estou tão cansado, tão farto de reality shows que não sei se vou ver. Em princípio não vou ver, porque mesmo que ela dê uma roupagem diferente aos programas que ela faz, é outra vez... Estão a ver aquele meme do GTA do "Oh, here we go again"? É, seja com Cristina, seja com Cláudio, seja com Maria Botelho Muniz, é aqui vamos nós outra vez. Mais uma voltinha, mais uma viagem. Não sei. O Big Brother Verão, que será com concorrentes anónimos, eu acho que é o verdadeiro teste da Maria, porque vamos
ver aqui que ela até agora conduziu 2 edições com concorrentes conhecidos, não vou dizer famosos, portanto tinha a tarefa um bocadinho mais facilitada. É a primeira vez que ela agarra um grupo de anónimos. Eu acho que é um bocadinho ingrato ser no verão, mas é o que é, porque a programação está muito definida, que é a Cristina Ferreira assegura quase o ano todo e a Maria Botelho Muniz vem fazer as férias da Cristina, porque basicamente é isso que vai acontecer. É verdade. Claro que a Cristina Ferreira não está de férias 3 meses, terá de férias 2 semanas no máximo, mas é quase essa a ideia, que é ela vai tapar um bocado o buraco da Cristina. É um bocadinho ingrato, mas lá está, eu não vou dizer que... Eu acho que a Maria vai correr bem, vai fazer um bom trabalho, mas é difícil. É difícil porque o programa custa a pegar com concorrentes anónimos e nós sabemos, porque trabalhamos com isto todos os dias e as edições com anónimos custa mais a pegar. Ainda por cima é verão, portanto o foco das pessoas vai estar no outro lado e eu espero muito bem que eles não façam uma coisa que fizeram nas outras edições deste ano, que é, não seja por temas como traição que lá vão agarrar o público. Filipe, tu não és do tempo da quinta, pois não? Tu não és do tempo da quinta, do reality show a quinta, mas estás a par do grande soundbite de Bernardina Brito, onde é que ele está? Onde é que ele está? O resto eu não posso aqui dizer, Claro. não é? Totalmente mas a par, foi na totalmente quinta. a par. Não metiam uma quinta nesta altura? Com os animaizinhos a pastar, eles a darem a comer às ovelhas, a irem tirar leite às vacas. Não seria muito mais gostoso, muito mais interessante? Eu acho O que é que vais sim, ver no eu Big gostava Brother? de ver. 20 concorrentes? Desculpa. Vais ver 20 concorrentes anónimos que vão estar o dia todo a apanhar este tempo maravilhoso na piscina. Sim. É o que vais ver. É verdade. Sim. Agora sim, Filipe, desculpa. Sim. Desculpa. O que eu tenho a dizer sobre isto também concordo ali muito com o que o Miguel disse e acho que a Maria fica sempre com uma tarefa muito complicada. A Maria agarrou no Big Brother de verão no primeiro, depois do Big Brother 2025 ter flopado nas audiências, a Maria agarra na primeira companhia que não se sabia como é que iria correr porque o programa já não estava há muito tempo no ar. E a Maria tem agora um reality show Big Brother Verão 2 de anónimos, que também não se sabe como é que vai correr, mas que vem numa altura, não só no verão, mas numa altura em que os programas estão muito desgastados. E eu acho que ela tem aqui uma tarefa muito complicada. Eu gosto muito da Maria, para mim também é a melhor apresentadora de reality shows, mas acho que vai ser difícil. Acho que vai ser muito complicado nesta altura. Podem mudar as paredes, os cenários, as dinâmicas, que aquilo vai continuar a ser na TVI, a ser um reality show da TVI e portanto acho que ela vai perder um bocadinho por aí. Vamos ver como é que corre e eu gostava de a ver noutro tipo de programa já agora. Sim. Nós somos da opinião de que, ok, não daria, mas isso a TV também tinha que mudar, que era a Maria Botelho Muniz ser só apresentadora de reality shows, a Cristina Ferreira e o Cláudio Ramos serem só apresentadores dos 2 às 10. Acho, ainda por cima eles têm tanta gente, tantos apresentadores, que ao longo do tempo acabam por ir dispensá-los porque não têm lugar para eles. Sim. Se cada um tivesse só a fazer uma coisa, poder dedicar-se só àquela coisa, porque é que nós gostamos de Maria Botelho Muniz? Porque Maria Botelho Muniz também acaba por ter tempo para fazer o trabalho de casa. É como ela diz, eu levanto-me e deito-me com vocês, vou ao ginásio e estou-vos a ouvir. Como é óbvio, não há uma Cristina Ferreira nem um Cláudio Ramos têm tempo para se dedicar àquilo Claro. que a Maria tem. Claro nós que não. sabemos... E nós sabemos que pessoas como Maria Botelho Muniz, como Cristiano Ronaldo, o esforço, a dedicação, o trabalho, dá frutos. Claro. Não, mas Tem muito essa comparação. ela tem aqui uma herança... Mas só os dois não são. Sim, claro. O trabalho, o esforço, o rigor, o quereres, o fazeres, dá realmente frutos. E mostras que és bom porque trabalhaste para isso. Sim, ela tem aqui uma herança pesada agora nesta edição e sim, é isso, a questão é estabilizar a Maria Botelho Muniz e não ser só ela a aparecer 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, o que for. Acho que é uma pena isso acontecer, mas é o que é e pronto, a programação, a gestão dos apresentadores é esta e por enquanto não há nada a fazer, mas esperemos por boas notícias em relação à Maria Botelho Muniz. Portanto, Claro. hoje Feito. está feito. Filipe, obrigado, pá. Hoje está Obrigado. feito. Hoje está feito. Espero que não seja a primeira vez, a única vez que estejas aqui connosco. Não será, certamente. E cá estaremos daqui a 2 meses, curiosamente, porque isto agora é 2 em 2 meses.
para o Compacto o que é que Mundial. vem a seguir? O que é que vem a seguir ao Big Brother Verão? Secret Story ou Big Brother? É o All O All Stars. Stars. Big Brother All Stars, onde Então vá. Um beijo, vou andando. Tchau. Epa. que à partida não vai contar com Catarina Miranda porque estará na CMTV, se ela se aguentar até lá. Vamos ver se ela não é convidada e sai novamente para um reality show. Em relação a isso, eu não punha as minhas mãos no fogo, mas pronto. Mas espero que a rapariga tenha sucesso. Há um ano aconteceu o que aconteceu. Por Pois. isso, não vale a pena. Pode-se voltar a repetir. Não há qualquer... Aliás, se voltar a repetir, não vais demonstrar admiração e surpresa porque já tinha acontecido, não é? Sim, se acontecer isso, não surpreende absolutamente ninguém. Mas pronto, por hoje é tudo. Eu fui Miguel Muito Catarino. obrigado. E André Silva, e é continuar a ouvir-nos em hiper.fm e também, obviamente, no nosso site com todas as notícias sobre o Big Brother, Secret Story, famosos, etc. Está lá tudinho.